Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Saúde e Bem-Estar à Luz da Bíblia. Eu me chamo Moisés Marques, sou terapeuta. É um prazer tê-los todos conosco aqui no canal Saúde e Bem-Estar à Luz da Bíblia. Nós estamos muito satisfeitos e alegres, contentes aí pela divulgação desse canal. O número de visualizações dos nossos vídeos tem aumentado. Eu quero aqui agradecer aos nossos queridos internautas que têm contribuído com essa propagação e divulgação. E aqueles que ainda não visualizaram, que tiverem agora o privilégio de visualizar esses vídeos, compartilhe, divulgue com seus contatos para que outras pessoas também sejam alcançadas. Hoje falaremos sobre um importante tema, como curar-se de toda doença. Nós iremos referenciar esse vídeo no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 52. Antes, porém, pedimos que aqueles ainda que não se inscreveram, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa aí o seu joia, né? E contribua com esse projeto. Verso 52. E perguntou-lhe, pois, o oficial: a que horas, pois, o menino começou a melhorar? E os seus servos disseram: às 7 horas a febre o deixou. Nós convidamos a todos a colocarem-se de joelhos, vamos fazer uma oração, fechar os nossos olhos, buscarmos a orientação de Deus. Aqueles que não puderem aí do outro lado, permanece de pé, decline as frontes e feche os seus olhos. Vamos então orarmos ao Senhor. Querido Deus maravilhoso e eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, pela vida, pela paz, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesse canal e apresentarmos ao Senhor essas informações para abençoar e beneficiar os nossos queridos internautas, bem como aqueles que visualizarem esse importante vídeo. Abençoa todos os nossos queridos internautas, todos os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Vamos então a uma análise do texto. Essa experiência aqui no verso 52, o oficial perguntou aos seus criados e servos a que hora o menino melhorou, e eles responderam: às 7 horas a febre o deixou. Foi quando Jesus saiu da Judéia e se dirigiu à Galiléia, justamente em Caná da Galiléia, a cidade onde Jesus havia operado aquele grande milagre, transformando o seu primeiro milagre, a água, em suco puro de uva. Aquele milagre repercutiu. E naquela cidade havia um oficial que soubera que Jesus estava retornando à Galiléia. E ele agora se dirigiu a Jesus, suplicando que Jesus fosse à sua casa, a partir do versículo 46, e curasse o seu filho que estava moribundo, estava prestes a morrer. Aquele homem havia gastado parte dos seus recursos em buscar alternativas de cura para o seu filho, mas inutilmente ele havia procurado, não havia tido solução viável. E agora, sabendo que Jesus estava ali, centralizou em Jesus todas as suas esperanças. E solicitando a Jesus que viesse para a sua casa, suplicou que Jesus viesse depressa. E Jesus disse: se crê, não necessitará que eu te acompanhe. Vás, que o teu filho está curado. Ele creu na palavra de Jesus, se dirigiu para a sua casa. E no meio do caminho, seus criados e servos o encontraram e disseram: não incomodes mais o mestre, porque o menino está curado. E ele perguntou: a que horas então o menino curou-se? E ele disse, e disseram-lhe: às 7 horas o menino curou-se. E então ele creu com toda a sua casa em Jesus, aceitando a Jesus e confessando Jesus como seu Salvador. O que nós queremos relatar aqui nessa experiência é o último verso 52. Na parte final diz que o menino foi curado às 7 horas e a febre o deixou. Não existe inúmeras doenças, queridos internautas. Não existe. A medicina tradicional apenas taxa, faz um catálogo de inúmeras doenças, mas só existe apenas uma. E esse texto aqui enfatiza claramente que a única doença que existe é o desequilíbrio térmico, é o surgimento da febre interna. Ela é a causa de todas as doenças. Todas as doenças que existem aí catalogadas, porque nesses 30 anos de experiência, como naturista, como vegetariano e como terapeuta, eu compreendo que não existe doenças
taxadas de nome A, nome X e nome Y. Existe apenas um desequilíbrio térmico. E a causa do desequilíbrio térmico é justamente desarranjos intestinais em menor ou maior grau. Infelizmente, a maioria das pessoas sofrem de desarranjos intestinais e tem desequilíbrio térmico. Quer ver? Para tirarmos aqui a razão de que a maioria das pessoas tem, você vem na parte arterial aqui do braço, na parte do pulso, coloca seus 2 dedinhos, escuta ali por 15 minutos. Se a cadência do seu pulso estiver cadenciado, você está com sua temperatura orgânica controlada e equilibrada. Deus colocou, quando criou o ser humano, dentro de nós a uma temperatura de 35 a 37 graus, temperatura ideal. Essa temperatura faz com que o nosso coração e órgãos trabalhem de forma harmoniosa, cadenciado. Uma temperatura de 35 a 37 graus, o nosso coração vai bater entre 60 a 70 pulsos por minuto. Mas se essa temperatura estiver descontrolada, nosso coração vai bater 80, 90, 100, 120 ou até mais pulsos por minuto. Ele vai trabalhar o dobro e muitas pessoas reduzem a sua existência de vida porque está com febre interna. Os seus órgãos estão trabalhando o dobro e os órgãos vão chegar à falência múltipla de órgãos antes do tempo. Então, muito cuidado, né? E esse texto aqui enfatiza essa verdade, que a origem e a causa de todas as doenças é o desequilíbrio térmico. Eu vou citar aqui um testemunho da minha sobrinha, resumir, né? Porque o nosso tempo aqui é curto. Mas a minha sobrinha, ela é uma paciente, ela é portadora de paralisia cerebral. Não existe doença que não seja curada. Se você tiver um equilíbrio térmico, todas as suas doenças serão curadas. Seja ela hereditária, seja ela adquirida, elas serão curadas. A minha sobrinha, ela foi de um relacionamento conturbado do meu irmão, junto com uma senhora, usuárias de droga, e a criança nasceu com paralisia cerebral. A mãe tomava conta da criança, mas de forma negligente e irresponsável. E a justiça decretou mediante lei que a criança deveria passar a responsabilidade da avó e do meu irmão. E eles passaram a criar essa criança. A criança tinha ataques convulsivos direto. Ela tomava o provoato de sódio e outros remédios anticonvulsivos. A alimentação dela totalmente imprópria, à base de leites, à base de açúcar, concentração excessiva de leite e açúcar, muita massa de meio-dia, macarrão, frituras, né? Usava carnes, frango, uma alimentação desregada, uma alimentação descontrolada. E quando eu cheguei da Bahia, eu encontrei aquela situação. A criança, ela tinha em torno de 8 a 12 ataques epiléticos e convulsivos diariamente. Entrava em crise, passava em torno de 8 a 12 minutos em uma crise convulsiva. E quando eu cheguei, eu estava fazendo o curso técnico de enfermagem, eu ajudava muito a criança a sair dessas crises convulsivas. Mas depois de 10, 15 minutos ela tornava a ter crise. Ninguém conseguia dormir. Era uma situação muito, muito triste. E então eu coloquei em prática os conhecimentos da saúde. Comecei a mudar a saúde dela e confiei em Deus. E fui reduzindo a medicação. No primeiro dia, no segundo dia, as crises dela, eu coloquei a alimentação, passei a dar pela manhã frutas. São alimentos classificados como alimentos que controlam a temperatura, reguladores. Frutas, verduras, nozes, alimentos naturais, eles são reguladores. Eles regulam a nossa temperatura. E se você usar em abundância, você vai regular a sua temperatura, a doença vai desaparecer, seja qual for ela. E eu fiz isso com a minha sobrinha. Eu dei muita fruta, dava muita fruta pela manhã, de meio-dia 60% de salada, reduzia a comida cozida e as crises foram diminuídas. A pele da menina, ela tinha muita febre interna, é a origem das doenças. Ela tinha muita febre interna. Era
pálida, branca, muito fria a sua pele. E ela começou a se alimentar corretamente, as crises foram diminuindo. Na primeira semana caiu para 5 crises, na segunda semana caiu para 2 crises semanal. E depois de 2, 3 meses, ela passava semanas sem ter crise. E começou a voltar a sua coloração normal. O rosto começou a ter a coloração de saúde, os lábios começaram a ficar rosados. Para concluir essa experiência, ela hoje tem saúde. Ela não tem crise. E quando tem uma, passa mais de anos sem ter, quando tem, ela mesmo sai por si, que ela não conseguia sair. Hoje ela é portadora ainda de paralisia cerebral taxada, mas ela tem o seu equilíbrio térmico. Ela goza de saúde, nós dormimos tranquilo, ela goza de saúde. Ela não se alimenta de gorduras trans por meio de óleos vegetais, nós não usamos, com exceção do coco e o azeite de oliva. Ela não utiliza massas nem alimentos trans como trigo nem milho. Ela usa os grãos nobres como quinoa, gergelim, linhaça e aveia. E usa muita salada abundante de meio-dia. Ela goza plena saúde. Você quer ter saúde? Siga o plano original de Deus. Use os alimentos reguladores em abundância, frutas, legumes, verduras, e você terá saúde. Fica aí o recado para os nossos queridos internautas. Espalhe esse testemunho. A minha família aqui é testemunha do que eu estou falando. E hoje nós podemos considerar a nossa sobrinha de paralisia cerebral um caso crítico de saúde, uma pessoa que tem saúde e equilíbrio térmico. E você pode ter saúde sobre qualquer patologia. Siga essas orientações, espalhe e divulgue esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.